And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, né? Tudo tranquilo, vamos lá. Pessoal, num bloquinho anterior eu havia corrigido 4 questões de uma prova de 10, né? Essas 4 primeiras questões aqui. Então vamos continuar fazendo essa revisão aqui para Maringá, tá pessoal? Corrigindo as outras, né? Corrigindo as outras questões dessa provinha aqui, beleza? Já falamos aqui um pouquinho da interpretação, tipologia textual, né? Funções do que na questão 4 foi sintaxe, o aposto. E aí você aqui vai ter na número 5 um sujeito. Olha aí, questão muito gramatical, né, pessoal? A ideia nasceu das reflexões que o autor Cordeiro de Sá fez ao longo de sua experiência profissional. E ele diz qual o tipo de sujeito do verbo em destaque. E aí, pessoal, essa aqui é a questão bônus, né? Essa aqui não tem como um aluno que estudou, fez um cursinho, cara, errar uma questão dessa. Essa aqui realmente não tem como o camarada errar. De cara já percebe que a letra A é o gabarito, né, pessoal? Porque o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, né? E aí, pessoal, veja aqui, ó. Quem nasceu das reflexões que o autor Cordeiro de Sá fez? A ideia. A ideia é o sujeito, e aqui nós temos um sujeito simples, gabarito letra A. Essa aqui não tem mistério, né? Agora, Léo, dá um exemplo de um sujeito composto aqui, só para a gente massificar legal. Vamos lá, sujeito composto é quando você tem mais de um núcleo, né? Por exemplo, se eu falasse assim, ó, céu e terra passaram. Quando eu digo... Nossa, mas essa letra ficou muito ruim, pelo amor de Deus. Quando eu digo céu e terra passaram, eu tenho um sujeito composto. Por que que esse sujeito é composto? Porque eu tenho um núcleo céu e o núcleo terra. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto. Se fosse a ideia e o livro nasceram das reflexões que o autor fez, aí nós teríamos, né, um sujeito composto. Sujeito oculto é aquele sujeito que você não consegue ver. Por exemplo, chegamos a essa conclusão rapidamente. Quando eu digo chegamos a essa conclusão rapidamente, quem chegamos? Nós. Mas você está vendo nós ali? Não, está vendo agora porque eu coloquei, né? Mas o nós não estava ali para você ver. Então aqui, pessoal, aqui nós temos um sujeito oculto. E talvez o mais difícil seja o indeterminado, que o sujeito indeterminado ele aparece de 2 formas. A primeira forma que pode aparecer, né, um sujeito indeterminado é quando você tem um verbo na terceira pessoa do plural sem um determinante. Por exemplo, financiaram o livro de Cordeiro
de Sá. Financiar o livro de Cordeiro de Sá. Pessoal, quem financiaram? Alguém. Algumas pessoas, talvez uma só financiou. Mas eu não sei quem foi, então eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural, formando aqui, né, a terceira pessoa do plural sem o determinante, sem colocar quem financiou, eu tenho ali o que a gente chama de sujeito indeterminado. Então nós temos aqui, pessoal, o sujeito indeterminado. Financiar o livro de Cordeiro de Sá, sujeito indeterminado. Então, esquece. Beleza? E a outra forma de um sujeito indeterminado é quando você tem o índice de indeterminação do sujeito. Ó, precisa-se de novos investidores para a publicação do livro. E aí, pessoal, você pode ter verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação mais a partícula se. E aí você vai perceber que você não vai conseguir encontrar o sujeito. Por exemplo, quem é que precisa desses novos investidores? É um verbo transitivo indireto. Aqui nós temos o objeto indireto, né? Claro. Com a partícula se, que a gente vai chamar de índice de indeterminação do sujeito. Sujeito, aqui claro, né? Indeterminado. O sujeito indeterminado ele pode aparecer de duas formas. Uma é a forma tranquila, uma é a forma fácil. Verbo na terceira pessoa do plural sem o determinante. A outra é a forma difícil, que é quando você tem o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Que é esse se que vai indeterminar esse sujeito ali. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, ali nós temos, tá, o índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado, mais de um núcleo nós teríamos um sujeito composto, com o núcleo implícito mais facilmente identificado nós teríamos o sujeito oculto, mas, queridos, ele colocou a forma mais fácil de todas, né? Olha lá, a ideia nasceu, a ideia é o nosso sujeito simples, né? Um núcleo um só, sujeito simples, sem nenhum mistério. Pula, que essa questão tá muito tranquila. E aí vamos ver, olha a questão 6, cara. Assinale a alternativa correta quanto ao predicado da oração. Cordeiro de Sá é jornalista, mestre em arquitetura e urbanismo. E aí você vai ter essa questão 6 aqui, uma questão raríssima de se encontrar em concurso público. Somente aquelas bancas que são muito gramaticais cobram um tipo de questão dessa aqui. Somente elas. Nenhuma banca cobra esse tipo de questão. Só aquela banca que é realmente muito gramatical, e é o caso da nossa banca. A nossa banca é uma banca bem gramatical, é uma banca gramatiqueira e até tipo de predicado ela cobra. E aí, pessoal, vamos entender o seguinte. Você vai entender o seguinte, nós temos aqui o predicado verbal, nós temos um predicado nominal e nós temos um predicado verbo nominal. O predicado verbal não apresenta predicativo. Queridos, não confunda predicado com predicativo. São coisas completamente diferentes, tá? O predicado nominal, ele apresenta verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal, ele apresenta predicativo sem verbo de ligação. Então grave isso aqui, pessoal. O predicado ele pode ser um predicado verbal
botar bonitinho aqui, peraí. Um predicado ele pode ser um predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. E aí ele pode ter verbo de ação, ele pode ter verbo de ligação ou ele pode ter predicativo. Um predicado, ele pode ser formado dessa maneira aqui, com o verbo de ação, com o verbo de ligação, com o predicativo. Não sei se você já estudou isso, mas não é uma matéria difícil, tá, pessoal? Pelo contrário, é uma matéria bem tranquila. Deixa eu até sair da frente aqui e passar para esse lado aqui para você entender bem. Nunca fiquei desse lado nas gravações, né? Primeira vez. Mas veja, o predicado verbal, ele apresenta um verbo de ação, logo não tem verbo de ligação e nem predicativo. O predicado nominal, ele não vai apresentar verbo de ação, vai apresentar verbo de ligação e predicativo. O predicado verbo nominal, ele apresenta um verbo de ação, não apresenta verbo de ligação e apresenta um predicativo ali na frase. Quando você coloca aqui, ó, Cordeiro de Sá é jornalista, você já consegue matar a questão. Porque quando eu digo Cordeiro de Sá é jornalista, o é um verbo de ligação, é o verbo ser. Jornalista, predicativo do sujeito. Apareceu o verbo de ligação, ele é um predicado nominal, pois apresenta um verbo de ligação, é. Léo, quais são os verbos de ligação? Pessoal, os verbos de ligação são basicamente esses aqui, ó. Se, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, tornar-se. Basicamente, esses aqui são os verbos de ligação. Deixa eu voltar para o meu canto. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Apareceu um verbo de ligação, junto a ele você vai ter um predicativo do sujeito e aí você vai matar que o predicado é nominal. Apresenta um verbo de ligação e também um predicativo do sujeito. Olha o verbo ser lá, ó, é jornalista. Eu sou professor. Aí você vai ter um predicado que nós chamamos de predicado verbo, que é predicado nominal, desculpa. Então o predicado não é verbal, tá? Não é verbo nominal de jeito nenhum. O predicado é nominal, tá? Gabarito, letra B de bola, com certeza. Tranquilo? 7. Cordeiro reuniu vários conceitos complexos de criatividade. Sintaticamente, o termo em destaque pode ser classificado como também não podemos errar isso. Pessoal, veja bem, vamos lá entender o seguinte. Essa aqui é outra que a gente não pode de forma alguma errar. Se o cara se preparou, ele não erra essa questão, não tem como, tá? Porque nós temos aqui um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Qual é a diferença entre um verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto? Qual é a diferença desses dois verbos aqui? Pessoal, o verbo transitivo, ele pede complemento sem preposição. Por exemplo, o professor gravou a aula no
feriado. Pessoal, quem grava, grava alguma coisa. Verbo transitivo direto. Ele pediu um complemento e esse complemento é sem preposição. Você não grava de alguma coisa, você não grava com alguma coisa, você não grava a alguma coisa, você não grava por, você grava algo. Quem grava, grava algo. Eu gravei aula. Verbo transitivo direto. E esse termo que completa o sentido de um verbo, um complemento sem preposição, a gente vai chamar de objeto direto. A aula é o nosso objeto direto. Já o verbo transitivo indireto, ele pede complemento com preposição. E esse complemento com preposição a gente chama de objeto indireto. E normalmente o objeto indireto ele vem com a preposição a, com, contra, de, em, para, por. Normalmente com uma dessas preposições aqui. E aí nós contamos com a sua aprovação. Quando eu digo nós contamos com a sua aprovação, quem conta com alguma coisa. Olha a preposição com aqui. E aqui nós temos um objeto indireto. E aí, pessoal, Cordeiro reuniu vários conceitos complexos de criatividade. Pessoal, quem reúne alguma coisa. É verbo transitivo direto. Vários conceitos complexos de criatividade é o objeto direto. Tudo isso. A palavra mais importante dentro desse objeto direto são os conceitos. Então, ela é chamada de núcleo do objeto direto. E o nosso gabarito é a letra D de dado. Uma questão bem tranquila, uma questão de boa, não é uma questão difícil, uma questão que cobrou ali o basicão, né? Verbo transitivo direto, objeto direto. Queridos, não tem mistério, tá? Não é difícil. Vai por mim que não é difícil, tá legal? Olha a questão 8. Que diz o seguinte: leia os versos de Flor Bela Espanca, porra essa, para responder as questões de 8 a 10, né? Gosto de ti, ó chuva, nos beirados, dizendo coisas que ninguém entende. Da tua cantilena se desprende um sonho de magia e de pecados. Pessoal, qual é a figura de linguagem? Qual figura de linguagem podemos observar nestes versos? Primeira coisa, pessoal, o que é a personificação? Personificação, também chamada de prosopopeia. Uma das figuras de linguagem que mais aparece em prova, pessoal, é dar vida a seres inanimados. É dar características humanas àquilo que não tem característica humana, né? Metonímia. Metonímia, pessoal, é uma substituição com relação lógica de sentido. Daqui a pouco eu dou exemplo. Hipérbole, exagero. Exagero, né? Mas um exagero proposital para dar ênfase a determinada coisa. Eufemismo é uma suavização. Eufemismo é a suavização, tá, pessoal? Então ali nós temos 4 figuras de linguagem. Vamos ver qual que a gente encontra no texto, né?
Olha só. Gosta de ti, ó chuva, nos beirados, dizendo coisas que ninguém entende. Você já mata a questão. Acabou a questão. Porque ele disse que gosta de você, ó chuva, dizendo coisas que ninguém entende. A chuva fala? A chuva diz coisas que ninguém é capaz de entender, que ninguém entende? Não. Se a chuva não fala, eu estou dando características humanas a ser que não tem característica humana. A chuva não fala. É a letra A. Léo, dá um exemplo de metonímia. Claro que eu dou um exemplo de metonímia. Eita porra. Caraca. Olha só, se eu falasse assim, por exemplo, a guarda municipal ajeita essa letra que tá horrorosa, meu Deus do céu. A guarda municipal autorizou o concurso. Não foi a guarda que autorizou o concurso. Foi o coronel, sei lá, o prefeito, não sei. Alguém grande lá dentro que realmente contou que realmente estava faltando vaga. Então teve a substituição, dada uma relação lógica de sentido. Não foi a guarda, foi alguém lá de dentro. Então essa substituição tem o nome de metonímia. Aquelas metonímias mais clássicas, né? Bebi uma Coca-Cola. Você não tomou uma Coca-Cola. Você tomou um refrigerante cuja marca era Coca-Cola. Isso é uma metonímia, a substituição do produto pela marca. Aqui, eu poderia falar assim que eu comi 2 pratos. Quando você diz comi 2 pratos, você não comeu 2 pratos. Você comeu o que estava nele. Então houve a substituição do conteúdo pelo contingente. Isso é metonímia, tá, pessoal? Hipérbole é o exagero. Cara, já falei isso. Mil vezes. Você não falou 1000 vezes, né? Tem muita coisa, né, pessoal? Falou bastantes vezes, né? Mas 1000? Ah, 1000 muito difícil. Tá, pessoal? 1000 é difícil demais. Tranquilo? E aí você tem o eufemismo, que é a suavização, né? Você já deve ter tido aula com o Elias, né? E você já deve ter percebido que o Elias, ele nasceu com uma pequena falta de beleza, né? Ficar difícil. Então ele não, assim, coitado, né? Ainda bem que ele é inteligente, graças a Deus, né? E a Camila, né, aí enxergou a beleza que há dentro dele, né? Dentro dele é uma pessoa realmente muito bonita, né? Mas por fora, né, alguma coisa aconteceu ali, né? Deu algum problema. Então, para ele não falar que ele é muito feio, eu falo que ele tem uma beleza peculiar. Então eu posso falar que Elias tem uma beleza que é só dele. Ou seja, só ele tem aquela beleza, é uma beleza que mais ninguém enxerga, né? Então aquilo ali eu tô suavizando a ideia de ele não ser muito bonito, né? Dele ser feio, né? Então ali é o eufemismo, não tem nada disso. O que tem ali é a prosopopeia, dar vida a seres inanimados, é a letra A, o gabarito. E a questão 9, qual o sinônimo de cantilena? Pessoal, claro que você talvez nunca tenha ouvido falar nessa palavra, mas olha só, gosto de ti, chuva nos beirados, dizendo coisas que ninguém entende. Da tua cantilena se desprende um sonho de magia e de pecados. Parece que a chuva está falando. E ele falou cantilena, parece que ela está cantando, né? Cantando coisas que ninguém entende. Então, pessoal, aqui ficou fácil, né? Aqui é uma cantiga, né? A garrafa d'água não tem nada a ver. Partitura, né? Partitura tem até a ver com música e tal, mas, pô, cantilena, você vai pensar em cantiga, né? Segurança, não.
Ele devia estar falando do barulho da chuva, né? O barulho da chuva é um barulho assim bem peculiar, bem legal, que ninguém entende, né? E a questão 10 para a gente fechar é aquela clássica. No primeiro verso, a vírgula foi usada com a intenção de: ó chuva, eu estou chamando a chuva. Chuva, vou falar um negócio para você, eu gosto de ti, tá? Nos beirados, dizendo coisas que ninguém entende. Pessoal, chuva que é o chamamento. Se é o chamamento, a gente chama de vocativo. Vocativo, todo vocativo tem que ser separado por vírgula. Então a vírgula aqui, pessoal, está para separar o vocativo, tá, pessoal? Só o enunciado que deixou um pouco a desejar, né? Ele não era para ter falado a vírgula, ele era para ter falado no primeiro verso as vírgulas. Foram utilizados como? Visto que não tem uma vírgula só, tem duas, né? Ali. Na verdade tem até três, né? Que é você encerrando aquela oração ali, iniciando já a outra. Mas ele está falando daquelas duas vírgulas ali, tá? E você tem a vírgula ali, tá, pessoal? Isolando um vocativo. Separar elementos que exercem a mesma função sintática, não. Indicar que uma palavra foi suprimida, não. Intercalar expressões, também não, tá, pessoal? Separar elementos que exercem a mesma função sintática seria assim: Leonardo, Elias e Canário trabalham no curso, né? Leonardo, vírgula, Elias e Canário. Aí seriam elementos de mesma função sintática. Sujeito. Indicar que uma palavra foi suprimida. Essa é interessante, né? Geralmente um verbo, por exemplo. Os alunos trouxeram dúvidas. Os professores, as respostas. Quando eu digo os alunos trouxeram dúvidas, os professores trouxeram as respostas. Então você tem aqui, ó, o verbo trazer implícito. E aí seria a letra C, né? Intercalar expressões é quando todos estavam sem merecimento contentes. Você intercalou uma expressão ali, todos estavam contentes. No meio dela eu intercalei algo. Aqui não, tá, pessoal? Eu fiz um chamamento. Ó, chuva! Deus, ajude os nossos alunos a passar no concurso público. Queridos, eu espero que tudo tenha ficado muito claro para você, que Deus abençoe você no dia da prova, que você consiga passar para o papel tudo que você aprendeu, que se você se dedicou, se você fez realmente o que tinha que fazer, eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, que Deus abençoe a sua trajetória. Se der tudo errado, há várias provas vindo aí todos os anos, não desista, vá estudando até o fim. Você fez 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio, são 12 anos estudando se você não ficou reprovado em nenhuma. Não é estudando 2, 3 meses que você vai resolver a sua vida no concurso público. Cuidado com isso. Estude, dedique-se, faça o que você precisa fazer para passar na prova, mas passe. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Beleza? Fiquem com Deus, tamo junto, um forte abraço, boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.